Filipenses 4, 19, diz o seguinte: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Paulo está dizendo, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E a quinta promessa é: Deus proverá cada uma das tuas necessidades. Deus proverá cada uma das tuas necessidades. E o interessante é que Paulo vai dizer que o que Deus vai usar como baliza, como parâmetro para esse suprimento, não é nem aquilo que você precisa, mas é a sua riqueza em glória. Porque vamos ser honestos, gente, o que é necessidade para mim, talvez não seja necessidade para você. O que é necessidade para você, talvez para mim não seja necessidade. Talvez tem gente que precisa. O parâmetro que Deus vai usar, Paulo diz, é a sua riqueza em glória. Ele vai suprir cada uma das tuas necessidades. Eu não sei se você tem necessidade, mas uma coisa eu sei que existe provisão preparada para você. Gente, em março do ano passado, vai fazer um ano já, quando começou essa doideira toda de ter que fechar comércio, fechar igreja, fechar tudo, muitos colegas meus entraram em pânico, o telefone não parava, ligava, e aí, o que é que você vai fazer, como é que a gente vai fazer, enfim, a gente prega, a gente tem, mas a igreja também tem compromissos grandiosos, com financeiros, aluguel, tem salário, tem equipe, tem missionários no campo, enfim, tem uma estrutura, tem compromissos. Como é que vai fazer? Vai fechar a igreja, o pessoal, tinha irmãos que não, igrejas que não tinham nem uma filmadora para poder transmitir os cultos, mas eu quero dizer para você que eu não perdi uma noite de sono, e não é porque eu tenho estabilidade emocional, é porque eu me agarrei a essa promessa: Deus vai prover todas as necessidades. Eu olhei para a palavra e vi um verso que muita gente acha bonitinho, mas às vezes não se atenta para a profundidade dele. Se o Senhor for o meu pastor, nada vai me faltar. Deus é provedor. Você pode dizer isso para quem está perto de você? Diga: Deus é provedor. Talvez você esteja vivendo um cenário de instabilidade. As coisas à sua volta, foi mandado embora, está vivendo uma crise, perdeu o seu maior cliente, teve um remanejamento na empresa. Você diz: cara, como é que eu vou dar conta disso? Quero tranquilizar seu coração, não precisa ir no psiquiatra tomar ansiolítico, você não vai precisar perder uma noite de sono, se você se agarrar a essa promessa que diz: Deus vai suprir cada uma das tuas necessidades. Eu estou falando também sobre necessidades emocionais, eu estou falando também sobre necessidades de gente, de pessoa, de equipe. Às vezes a gente olha para os nossos sonhos, olha para o nosso futuro e olha para o nosso recurso atual e fala: cara, não vai dar, não vai ter, mas Deus vai suprir. Quando você começa a ler a história do profeta Elias, o profeta Elias ele surge na verdade em Israel num cenário terrível, porque ele mesmo é usado por Deus com um decreto, uma palavra para o rei Acabe que não ia chover, e não ia chover por alguns anos, e o texto vai dizer que fica 3 anos e meio sem chover. Gente, se hoje acontecesse isso, já seria terrível. 3 anos e meio sem chover. Às vezes fica
aí 1 mês, 2 meses sem chover, a gente já, minha garganta, não sei, não. O problema lá não era dor de garganta, o problema lá era o seguinte, não tinha o que comer, não tinha, o povo vivia 100% da agricultura, o gado morria de fome, não tinha vegetação, não tinha, o comércio era agrícola, pessoas não tinham sustento, tudo, caos total. Mas olha o que o Senhor disse para Elias, 1 Reis, capítulo 17, verso 4, beberás da torrente, e ordenei, repita essa palavra comigo, diga ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Deus dá uma direção para o profeta Elias e para o ribeiro de Querite, e ele diz para Elias o seguinte, eu já dei uma ordem, existe já uma palavra de provisão, de suprimento, direcionada para a sua vida. Você vai ver o texto, o ribeiro seca, e talvez alguns se assustariam, mas Deus aparece. 1 Reis 17, verso 9, e o mesmo Deus diz, dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde, o que gente? Ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Existe uma ordem, existe uma palavra de provisão, de suprimento liberada sobre você, Elias. Você só vai ter que ter uma preocupação, você vai precisar estar no lugar onde a provisão vai chegar. No endereço, você vai ver que as duas passagens, existe essa expressão, ali mesmo em Querite, ali mesmo em Sarepta. Aonde está a provisão de Deus? Está no endereço que Deus liberou, está no lugar onde Deus falou. Então, a minha preocupação e a sua preocupação não deve girar em torno de se vai ter ou não para mim. Não, essa preocupação você não precisa ter. Vai ter, já foi liberada, o céu já está em movimento. A sua preocupação deve ser estar no lugar onde Deus quer que você esteja. No lugar, no centro da vontade de Deus. É esse o endereço da provisão de Deus para você. Você pode estar no Vale do Silício, na Califórnia, o lugar mais rico do mundo. E você pode passar fome lá, se Deus não quiser que você esteja lá. E você pode estar na Etiópia, prosperando e tendo provisão, se Deus quiser que você esteja lá. Então, a provisão de Deus tem um endereço certo, tem um lugar certo. É interessante, você vai ver que quando Jesus multiplica pães e peixes, foi uma passagem de provisão extraordinária. Jesus chega para os discípulos para falar para eles, dá para o povo comer aí a comida e tal. A primeira objeção dos discípulos é o quê? O lugar é deserto, ou seja, o ambiente não é favorável. E quantos de nós estamos presos ao ambiente? Nessa cidade a coisa não anda, nesse local a coisa não anda, nesse país a coisa não anda. Mas a questão era o seguinte, mesmo num lugar deserto, eles experimentaram de provisão. Sabe por quê? Porque o provedor estava lá, aquele que multiplica pães e peixes estava lá. E eu quero dizer para você que Ele está com você também, aonde quer que você estiver, gente. E quando eu falo de lugar, é importante você entender isso. Eu não estou falando de um ambiente físico, eu não estou falando de algo que tem a ver com a sua geografia apenas, eu estou falando de lugar como uma posição, lugar como uma posição, porque você pode pensar em lugar apenas como um ambiente,
mas você pode pensar em lugar como uma posição. Por exemplo, que posição, que lugar o Palmeiras ficou no Mundial? Último lugar. Última posição. Amém ou não? O meu time caiu para a segunda divisão, então eu não estou podendo falar mal de time nenhum, do Campeonato Brasileiro, não foi de Mundial, Libertadores, nada disso, está bem pior. Lugar, eu estou falando de uma posição espiritual, de uma posição emocional, de uma posição de fé. Quando você enfrenta uma crise, uma luta, qual tem sido a sua posição? De desespero ou de descanso? Quem entende o que eu estou dizendo? Que não se trata de um ambiente. Você pode, cara, estar em Dubai, trabalhando, mas está desesperado. Estou falando de uma posição interna, de descansar em Deus. Qual tem sido a sua posição? De ansiedade ou de fé? De estresse ou de confiança? Deus é poderoso para mudar a nossa sorte. O importante é você estar na posição de manter seu coração generoso, de manter seu coração fiel, de manter seu coração leal a Deus, de não manter seu coração apegado em coisas físicas, materiais, não. Se o seu coração for dele, pode acreditar, Jeová Jireh vai cuidar de tudo.